Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, onde a gente apoia o empreendedorismo feminino e também traz assuntos relevantes sobre isso. Hoje a gente está aqui com a Leide, a nossa primeira franqueada, não é mesmo? Isso mesmo, muito prazer estar aqui com vocês. E a gente está muito feliz também. E junto aqui com a gente tem o William Vitali, o nosso. Diretor de expansão hoje na Rara. É isso. Porque o William tá aqui desde o começo, então a gente já fez muita coisa, né, William? Exato. E hoje a gente assumiu esse novo desafio, né, da expansão da Rara. E até mesmo por isso, a gente está aqui com a Leide para ela compartilhar um pouco da experiência dela, da história. A Isso primeira mesmo. franqueada, imagino o quanto que ela sabe, né, para Não, compartilhar com a gente. vai ser muita informação que você vai trazer aqui pra gente, viu? Porque você literalmente veio dos primórdios, sabe de tudo ali, ó. Tudo desde a Ras- base, né? Rastelou o terreno, né, É não? isso aí. Para ter o sucesso de hoje, né? Amém, graças a Deus. E aí, Leide, mas conta aqui pra gente, como é que a Rara entrou na tua vida? Bom, eu trabalhava na C&A, em Poços de Caldas, e aí me desliguei da empresa e tive a oportunidade de indicação do meu gerente da C&A para vir trabalhar de gerente na Rara. Comecei em Daqui de dois... Pouso Alegre? Não, de Poços de Já de Caldas. Poços? Ah, Poços. legal. Então, assumi a primeira loja lá, que só tinha uma na cidade, que era na Rua Assis Figueiredo, lá no centro mesmo, né? E aí, comecei lá como gerente de loja e falei, temos que fazer um trabalho bem legal, né? E aí, fizemos um trabalho de conhecimento de marca, de expansão, porque a loja era nova na cidade, né? Sim. Então, eu fiz um trabalho, entrei como gerente, fiz um trabalho muito legal, e aí a C&A me chamou para retornar, né? Para a Ah, C&A, e aí eu não poderia não ir para a C&A, porque era uma proposta irrecusável. entendi. E aí, chamei o meu chefe, que era o Isso, Jonatas. isso você tinha quantos anos na época? Isso foi em 2000, entrei em 2016. Eu tinha 31 anos. Ó, 31. 31, porque eu 31. vou fazer 40 esse ano. O Legal. quê? Vou fazer 40 agora, o mês que Menina. vem. Já podem preparar o presente, Ah, né? Deus me abençoe com essa beleza com 40 também, amém. 40 Eu anos. tô perguntando isso porque, para as pessoas, muita gente que tá nessa fase de 31 Uhum. tem a coragem, né? Quer ter a coragem de, pô, eu quero empreender, mas aí se sente um pouco insegura. Então, Nossa, 31 isso anos. total, porque as pessoas têm muito medo, né, mesmo, de sair Medo. daquilo que tá confortável pra tentar uma coisa nova, né? Então você se arriscou. E aí, na verdade, assim, medo todos nós temos, Sim. né? Isso é até bom ter. Porém, ele não pode bloquear. A É, gente tem que pensar com segurança e partir para a solução do problema, né? Eu sempre falo isso. é E verdade. aí, conversando com o Jonatas, falei: olha, Jonatas, vou pedir minha demissão e eu vou voltar para a CIA e vou contratar uma gente muito boa, assim como eu, para colocar aqui. Assim que eu treinar ela, eu vou trabalhar lá em São Paulo. E ele falou assim, de jeito maneira, Ele já né? olhou e falou: daqui você não sai. Ele falou, não, porque não faz sentido, você fez todo o trabalho aqui na cidade, então não faz sentido ter uma loja sem ter você. Então, essa loja é até emocionante, sabe? Essa loja vai ser sua, né? Essa loja vai ser sua. Desculpa, gente. Eu Ai, não, imagino. por que isso? É... E ele deu oportunidade, falou, pensa, conversa com seu marido, né? Conversa com seu marido e se você quiser, a partir de hoje, a partir do ano que vem, você vai ser a nossa franqueada da RAG, você vai fazer o projeto de expansão para nós. Caraca. E aí conversei com o meu marido, porque marido é assim, você conversa, mas nem sempre ele tem a segurança, né? É. E aí eu falei para ele, meu amor, tive essa oportunidade da gente comprar a loja e tornar franqueados da Rara. Ele falou assim, você tá louca? É sempre assim, a mulher que dá um empurrão e o homem fica meio em choque nessas horas, né? E aí ele falou assim: não, não faz isso. Você já sabe, conhece a C&A, você amava o que você fazia e tem essa oportunidade. Aí eu falei assim: tá, não, você tá certo. Mas eu posso pensar no que eu quero? Com certeza, já sei que você vai voltar pra C&A. Falei, então tá tudo bem. Nem imaginava. O Jonatas me ligou. Leide, aí decidiu? Falei, decidi. A loja é minha. Mentira. E você nem tinha avisado teu marido ainda. Não, não tinha avisado meu marido. Amei. Cheguei em casa, falei: olha só, eu vou ficar com a loja e ainda preciso que você venda o seu carro para nós, porque eu preciso do dinheiro do carro. Vixe, Mentira. aí o bicho pegou. Ele falou: você Ele tá maluca? Você vai endividar nossa família.
a gente vai perder tudo que nós conquistamos. E eu falei, não iremos, porque vai dar certo. Eu confio no meu trabalho. Nossa, como isso é importante, né? Porque para iniciar tinha um valor que você tinha que colocar, Tinha. e aí você não estava tão capitalizada. Não, na verdade, eu tinha o meu carro mesmo, era só o carro que eu tinha, mas assim, se eu tinha alguma coisa, eu poderia desfazer daquilo e depois conquistar outro, né? É, você confiou no seu trabalho, confiou no que você estava sentindo naquele momento e arriscou, né? Exatamente. E você já tinha empreendido antes disso? Não, foi a primeira vez. Não, eu sempre tive que renda extra de várias coisas. Então, eu já vendi roupa, comprava em São Paulo e vendia, então já fiz isso, mas isso como renda extra. Já vendi Renaudet, né? Ai, legal. Antes, né? E foi bem legal, foi muito bacana, quando a gente conseguiu fazer uma grana bem legal. Mas nada como loja, como empresária, nada. Nunca tinha feito assim, e muito menos na minha vida eu sonhei tão alto. Eu acho que esse é o ponto mais importante, Nossa, né? Então eu forte, é jamais isso. imaginei ter uma loja. Nunca na minha vida eu imaginei isso. Então, aí, só pra gente resgatar um pouco do sentimento daquela época, você tentar lembrar nuances, assim, o que que passou naquele momento para você, como que você chegou a tomar essa decisão de eu vou abrir, né? Assim, o que que você pensou na época em relação, como que você teve essa ideia de vender o carro, e em relação à gestão da loja, o que que você pensou? Nossa, será que eu vou dar conta de fazer gestão? Ou você já tinha uma noção da gestão? Tenta detalhar um pouco mais pra gente, porque é um momento importante esse. Bom, quando eu entrei na Rara, a nossa loja não performava, né? Em 2016. Então, todo o trabalho que nós fizemos durante 2 anos foi um trabalho muito consolidado. Então, esse trabalho, ele trouxe um retorno muito legal. Eu falo que no primeiro ano nós dobramos o faturamento, né? Caramba. E pensando assim, venda é venda. E se você gosta de pessoas, não tem como dar errado. Nem Faz com o seu sentido. time interno, que, né, que eu falo que eu tenho ali meu cliente interno, que são as minhas colaboradoras. Se você vender o que você espera delas, elas também vão te retornar. E cliente fidelizado, cliente retorna. Então, a gente fez um trabalho muito legal nesse primeiro ano e a loja foi crescendo e foi performando. Como que eu cheguei na decisão? Primeiro, eu sei que se eu estiver trabalhando com o meu time, o resultado não tem como dar errado. E eu sempre falo que a empreendedora que inicia, ela tem que amar o que ela faz, né? Faz todo sentido. Tem que amar. E eu amo o que eu faço, né? E antes de amar o meu trabalho, eu amo trabalhar com pessoas. E isso é o principal. Eu acho que é o primordial de É o tudo isso, né? primordial, Porque né? você tá ali, literalmente, você vai ter que viver aquilo todos os dias e lidar com várias pessoas diferentes todos os dias. Exato. Então, se você não estiver feliz e gostar de fazer todo esse processo, realmente é mais difícil, né? E aí, como eu tive a oportunidade, como eu disse, medo todos nós temos, ele só não pode bloquear, e ele tem que fazer você ser racional, né? O medo ele tem que trazer para você a realidade do seu trabalho e você dar o passo à frente e não paralisar. Então, o que acontece? Lá atrás a decisão foi: se eu faço acontecer como gerente, por que não como empreendedora? Então, esse foi o primeiro pensamento. Faz sentido. Aí Legal. você tirou a conclusão, vai dar certo. Eu tinha certeza que ia dar certo, certeza. Nossa, isso é muito forte, sabia? Porque você acreditou. Você olhou e falou, vou me arriscar, mas você acreditava naquilo. Tanto que você Muito. chegou no marido e falou, né? Vai vender o carro sim, porque eu tenho certeza do que eu tô te falando, que isso vai mudar a nossa vida e a gente vai ter uma crescente muito E grande. agora você falando do carro, Ah, o mais interessante, porque como ele não acreditava, ele falou: "Você acha que é tão fácil vender um carro?" Eu falei assim: "Bom, nunca vendi carro, mas vamos colocar à venda e eu preciso vender." Ele falou assim: "Ai, você precisa inaugurar essa loja o ano que vem, não vai vender essa loja." A gente vendeu o carro em menos de um mês. E eu vendi o carro aqui em Pouso Alegre. você tá brincando. Aqui em Pouso Alegre. Meu marido veio trazer o carro, vou levar, se vender, né, o moço só vai olhar. Ele chegou aqui, o moço gostou do carro, falou assim, senta dentro do carro. Ele falou, é um sequestro, é um assalto. Não era nada. Era uma caixa de sapato com 40 mil reais que ele pagou em dinheiro. Caramba. Era Deus, Caraca! gente. Meu, era, tava escrito. Era a bênção de Deus. Deus abençoou desde o começo, Amém, é né? isso.
E nesse processo todo ali de crescimento, como que você vê essa sua relação com a franqueadora, né? Tipo assim, porque você pegou ali no começo, que era outros processos. Hoje, como que você enxerga essa relação? Você, como que é a sua visão ali como franqueada? Bom, quando nós começamos, a gente não tinha nem todos os processos bem definidos ainda. Então, hoje, nossa, eu falo que hoje a franqueadora implantou tudo para que o franqueado comece do zero sem ter dificuldade. Então, hoje eu posso entrar lá na universidade, eu tenho todos os treinamentos em vídeo, em histórico, tem em redação, tem tudo lá, porque cada pessoa é de um jeito, não é visual, cada pessoa aprende de uma forma. Hoje, a franqueadora tem a base para qualquer novo franqueado começar. O que nós, lá atrás, precisamos implantar do zero, hoje já está implantado. Então, hoje é bem mais fácil, né? Tá ali meio que mastigado. Toma aqui pra Muito, você, você pode. Faz esse processo que vai dar certo. muito, muito fácil. Hoje é muito mais fácil implantar uma franquia. Eu falo que até a rapidez de inaugurar uma loja. É muito rápido. E assim, eu tenho lidado muito com as pessoas querendo ser franqueadas e franqueados rara. E uma dúvida que sempre surge é porque às vezes a pessoa não tem muita experiência com gestão e empreendedorismo, e aí ela pergunta, mas como que é fazer a gestão no dia a dia de uma loja? E aí, se você puder compartilhar, como que é fazer a gestão de uma loja rara, de um varejo na prática, assim, no dia a dia? Bom, eu sempre trabalhei com varejo. Então, são 20 anos trabalhando com vendas, que é o que eu gosto de fazer mesmo. Eu sempre falo, se você nunca trabalhou com vendas, nunca foi gestora, primeiro dá para aperfeiçoar. E a Uhum. gente já tem todo o material na Universidade Rara. É o primeiro passo, fazer todo o treinamento desde o início. Primeiro passo. Mas se você for para operação de loja e ver que, cara, eu ainda tenho muita dificuldade, contrata uma gestora. Entendi. Contrata uma gestora. Eu não comecei com uma gestora, eu era gestora, eu era gerente da minha loja, eu era franqueada e gerente, então eu tinha as minhas consultoras de vendas, então eu fazia toda a parte de gestão, com indicadores, com números, com estratégia, eu fazia tudo. Hoje, estava até comentando com a Ana agora há pouco, hoje, né, nós acabamos de promover 2 gerentes. Ah, é verdade. Gente, isso é um marco na minha vida, né? O quanto eu tô feliz com esse momento. Porque hoje as 2 gerentes estão super capacitadas, assumindo aí as nossas 5 lojas, né, então isso é Ah, muito e eu ia legal. pontuar isso agora. E detalhe, você começou com uma e hoje você tem 5. Isso mesmo. E aonde são as suas 5? Nós temos 4 em Poços e uma em São João da Boa Vista. Nossa, olha só pra você ver. Isso é muito bom, né. Verdade. Você Isso vê em como você quantos realmente anos? se apaixonou, né? Esse ano iremos fazer 7 anos. Ó, que legal. Em 7 Em anos, 7 5 anos. lojas, cara. E hoje, assim, você falou do universo rara, me veio uma dúvida. Tá tudo ali pronto, mastigado pra você, mas se ainda assim a pessoa tem alguma dúvida, tá com alguma dificuldade, você sente que o pessoal da Rara tá ali, apoia bastante, consegue dar essa atenção e ajudar a pessoa no que é preciso? Hoje, pela ferramenta do Sults, a gente consegue vou dar um exemplo básico, TI, que é a nossa dificuldade. Se Uhum, você tem uma dificuldade, você entra lá no nosso canal no Sults, abre um chamado e ali você vai ter todo o suporte. sim. Preciso de um treinamento para isso que ainda não tem. Abre um chamado e com certeza o nosso time de RH vai fornecer esse treinamento. Então é muito legal, porque hoje a gente tem cada setor que você pode acionar, então ficou muito mais fácil, né? Nossa, legal. Então não TI tem desamparo que mesmo, você né? diz seria o quê? Dessa parte TI? Ai, vamos falar, para quem é do varejo, área de vendas, POS, gente, a hora que dá aquele bug, você precisa de alguém para dar um auxílio. Aí a É gente tem verdade. o pessoal para dar um auxílio para nós. E é Isso é bem muito bom. rápido também esse auxílio, Super né? rápido. E se for uma coisa muito assim, parou tudo, nível Brasil, ele já vai estar com o suporte aberto para nós, todos nós, né? Isso é muito bom. Em relação a essas gerentes que você falou que promoveu, gestoras, você chamou de gestoras, né? Qual que é o papel dessa gestora na sua operação? Bom, vamos lá. Nós estamos com 5 lojas. Hoje eu e meu marido atuamos, eu no comercial, ele no financeiro. A minha filha também trabalha conosco hoje. Minha filha agora é uma criadora de conteúdo, vai fazer 17 anos agora, mês que vem, mês de maio, né? E muito legal. E depois, só deixa a pergunta engatilhada para a gente falar sobre essa relação sua com o marido trabalhando juntos na loja e a filha ainda. E depois a gente fala sobre isso, lembra? Porque é um assunto muito legal também, porque muitas pessoas que chegam querendo trabalhar em casal.
o marido no financeiro, ela no comercial. Sim. Mas enfim, depois a gente entra nesse assunto. Agora, continua na parte da gestora. E aí, as gestoras, hoje eu tenho eu tenho uma supervisora por loja, tá? Uma em cada das 5 lojas, uma supervisora, Ah, tá. tá? Supervisor. Supervisora. A supervisora, ela faz toda a condução da loja, estratégia. E agora nós promovemos uma gerente, que ela cuida de 4 lojas de Poços, 3 de Poços de São João, que é a Gabi. E a Gabi, ela vem com o papel de alavancar ainda mais a nossa marca, né? Na nossa Caramba. região. A Gabi tem um know-how, assim, fora da realidade, né? Ela é de São João da Boa Vista, agora veio morar em Poços, isso pra nós vai ser ótimo, tá pertinho de mim, né? Então, Gabi, se você estiver vendo, um beijo, tá? Muito obrigada. E a Gabi assumiu todo esse campo pra nós ali, porque se Deus abençoar, nós iremos abrir mais lojas, né? Que benção. Então, a gente vai ter uma gerente para cuidar de várias lojas, né? Então, a Gabi já foi o primeiro passo que nós demos para a expansão da nossa marca e na região ali que a gente já está começando a dar uma sondada, né? E tem mais uma gerente que nós promovemos para a nossa loja principal, que é a loja número 1. É a loja, coisa mais linda, a gente acabou de reformar ela, né? Tá linda, trocamos tudo, gente, tá linda. Quem puder ir conhecer nossa loja, a loja de número 1. Inclusive, eu estou ansiosa para conhecer ela reformada, Linda, viu? linda, linda, no Fica conceito onde novo. lá em Poços? Fica na rua Assis Figueiredo. E assim, é Ainda se muito mantém no mesmo fácil. lugar da primeira loja mesmo, No né? mesmo local, 10 anos no mesmo local, Olha. né? Hoje nossa loja é referência na cidade. E aí promovemos essa gerente, porque hoje a gente está fazendo também um trabalho de expansão de revendedoras, né? Ali na nossa região, e essa gestora vem fazer esse trabalho para nós na loja número 1. Entendi. Então, a gestora, ela entra nesse papel de você se tornando cada vez mais forte, com mais lojas, aí você precisa de uma equipe mais robusta. Com certeza. Isso a gente está vendo que é super possível, né? Que é uma coisa que eu sempre falo para a pessoa que está abrindo a primeira, de ela abrir a primeira já projetando um plano de expansão para abrir a segunda, a terceira, e aí nesse caso, então, já aumenta a equipe Sim. para isso. E além disso, tem esse papel da supervisora, que aí apoia mais no dia a dia da loja mesmo. O operacional, né? A Toda supervisora loja tem que foca. tem que ter uma supervisora? Toda loja minha hoje tem. Todas as lojas têm. Você acha que é Porque ela tem que importante? cuidar, né, do atendimento padrão. Gente, o cliente tem que ser atendido em qualquer área do Brasil com o mesmo atendimento. Concordo. Então, ali a minha supervisora garante isso para nós. Então, atendimento, procedimento, peças que precisam de uma assistência. Então, ela faz toda essa parte interna de loja. E Fala mais referente disso. a essa pessoa que você encontrou, né, para estar ali de supervisora e depois uma gerente, para aquelas pessoas que falam assim, mas hoje tá muito difícil encontrar as pessoas para trabalhar, o que você diria para essas pessoas? Porque eu sinto que, sim, a gente pode ter uma dificuldade maior de encontrar, mas eu acho que também tá muito da forma em que a pessoa que tá ali procurando vai ajudar essa pessoa a se transformar em alguém tão eficiente quanto, né? Porque se não tem um bom líder, uma boa pessoa ali para estar apoiando e mostrando o caminho para depois ela ficar pronta. O que você acha? Eu só deixa eu complementar, essa é uma ótima pergunta. E eu ia falar até para a Leide aqui, para você abrir mais o ouro para a turma. Você está falando, mas você não tá revelando o segredo. E o pessoal quer saber por que você tem tanto sucesso. Então, se puder aprofundar também mais nisso, a galera tá de olho ali. Quem é franqueado também já tá querendo. Eu sempre falo, e falo com as minhas supervisoras, as minhas lideranças. Cuide das pessoas internas. Treine, treine e treine. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai treinar uma vez e ela vai aprender, e não é assim. Então, a gente precisa treinar todos os dias. Então, hoje, nós começamos. Eu faço toda a parte de. Eu sempre falo que eu gosto muito. Eu faço a integração de todas as colaboradoras. A vendedora, da supervisora, de qualquer pessoa que for entrar no nosso time, eu gosto de estar presente. Porque são as pessoas que entregam o resultado que a gente precisa. Então é simples, é muito simples. Não foca em resultado, foca em pessoas. Como que é essa porque eu acho. integração? A integração? Eu faço. Tem integração na nossa Universidade Rara. E eu passo toda a história da Rara, passo tudo no dia, o contrato. E aquele primeiro dia ela passa o dia com a gente, fazendo o primeiro dia de treinamentos. Gente, treinamento, treinamento, treinamento. E aí ela faz toda a agenda de treinamento no primeiro dia. O segundo dia, ela vai para a loja junto com uma se for uma supervisora, que a gente fez ontem. Hoje ela foi para operação para aprender qual que é a função dela. E Então, o você tá primeiro lá dia. junto.
Sim, sempre. Ontem eu que fiz toda a integração da nossa nova supervisora. Eu acho que você estar lá junto é primordial para até mostrar esse amor que você tem por aqui, pela loja, pela Rara, né? Porque eu sinto que muito o processo do treinamento, que eu acho que não faz as pessoas entenderem, mas como que eu faço aquela pessoa que eu tô trazendo ali realmente se apaixonar pelo trabalho, entender qual que é o nosso propósito e tudo mais. Meu, se você não está ali para entregar, como é que ela vai sentir isso, né? Essa conexão, esse carinho, esse amor. Então, você estando ali mostra que você realmente quer que aquela pessoa entre, estando como se fosse uma família mesmo ali, né? Pra ela entender o quanto aquilo é importante, que você não tá vendo aquela pessoa só como um número, e sim aquela pessoa é importante pra Exato. você, que você presta atenção nela, você se preocupa com ela. Eu acho que quando a gente faz esse processo realmente humanizado, né? Porque somos seres humanos, Somos. a pessoa vai trabalhar com muito mais amor, ela entende aquilo e aí o resultado acaba vindo consequentemente, né. Eu sempre falo. E a gente gosta de fazer também, nem falando só de operação de loja. O que eu gosto de fazer, porque eu também já fui da base, gente, né? Eu fui vendedora, né? Eu comecei do nada também. Mas quando o meu gerente no meu último trabalho falava assim, Leide, se você bater sua meta, nós vamos sair para tomar um café? Gente, eu virava no giraia, mas eu tinha que bater aquela meta. Você já é pouco competitiva também, né? Mas porque aquele café era um homem tão inteligente e eu poderia trocar experiências com ele. Exato, é Então aquele é momento o de mesmo. conexão Gente, isso é e de muito bom, troca. né? Igual tá fechamento de mês. Eu tenho campanha rolando nas lojas. Então hoje tem uma campanha. Sexta, sábado e segunda. Bateu X, ganha Y, nós vamos pra onde? É um happy hour com todo mundo? Uma noite da pizza? Gente, que a gente tem que fazer? Reconhecimento. Então, reconhecimento é muito importante Eu acho também, também. né? E a gente precisa guardar alguns momentos, porque as pessoas vão voar, né? E aí, quando elas forem para um novo projeto, que elas lembrem da Lady da Loja Rara, o que a Lady proporcionou. Então, eu guardo isso Nossa, muito. que eu acho forte. Gosto disso, eu também acho que tem que ser dessa maneira. Porque a pessoa realmente vai guardar, e eu acho que isso vai sempre te conectar, vai conectar você e a Rara também. Vai ser sempre que é a Lady que quando eu trabalhei ali na Rara, a forma que ela me tratou, como a gente foi crescendo ali, o quanto eu aprendi com ela, né? E aí, consequentemente, a loja sempre vai estar crescendo. Com certeza. De pessoas para pessoas, né? Exato. É isso. E o seu papel, isso é muito importante também, porque a pessoa está vendo que você está expandindo e você está promovendo também. Então, tem um papel ali também que começa a se criar. Pô, eu consigo ter mais espaço nesse projeto da Lady ali, né? E você está observando a todo momento também esses talentos, né? Sim, nós temos um plano de carreira interno, né? Hoje todas começam como consultoras no nosso, né, no nosso varejo, mas nós temos plano de carreira. Várias delas, vou dar o exemplo claríssimo. A Andrea, que é a minha gerente agora da loja número 1, da Rua Cis, ela foi minha revendedora. Ó, que legal. Ela é minha Olha. prima, e quando eu falei, Déia, eu vou abrir a loja, eu gostaria de implantar uma revenda aqui. Você tá comigo? Ela falou, tô junto. Então ela tá comigo, gente, há 7 anos comigo, né? Como revendedora, de porta em porta, como a dona Solange começou, né? E ela, gente, ela fez um trabalho de marca junto com a gente na cidade. Então ela ficou por um período e há 2 anos ela se tornou responsável pela revenda em Poços. Ela fez um trabalho ali para nós. E aí, o ano passado, quando teve a oportunidade de supervisão, eu falei, Ideia, vem ser minha supervisora, né? Você tá comigo aí, fez um trabalho legal. Ela falou, Leide, não tenho experiência nenhuma. Eu falei, não preciso, só preciso de você. Que Você já faz a legal. diferença, né? Isso é E aí nós importante. fizemos todo o treinamento dela, em loja mesmo. E, gente, em um ano ela foi promovida para gerente. E nesses processos, assim, o que você sente dos diferenciais da Rara, assim, em todos esses processos? Com a experiência que você teve também em outras gestões que você falou, assim, o que hoje você olha e fala, meu, para mim, um dos grandes diferenciais em cada processo, em ajudar os franqueados, enfim, quais os diferenciais que você enxerga? Primeiro, a Rara é humana, não é como uma empresa que fala, aquela é apenas uma franqueada. Então, a Rara olha para cada franqueado. A gente tem suporte, vou dar um exemplo. Eu nunca ouvi na minha vida que era ponto de equilíbrio.
Aham. Eu sentei com o pessoal da Rara para eles me ensinarem o que era isso, o que eu tinha que entregar para zerar a minha conta, né? Quem começa do zero e não tem nada, gente, É. né? Explica para o pessoal, inclusive, em uma reunião, uma pessoa querendo virar franqueada me perguntou isso ontem. O que que é o ponto de equilíbrio? Explica para o pessoal que isso é uma dúvida realmente que tem. Isso é muito legal porque eu realmente, eu sempre fui gestora, né? Eu saí como gerente do último trabalho, mas eu não cuidava do financeiro da empresa. Eu era comercial e sou na veia e é o que eu gosto. Mas hoje a gente precisa saber dos nossos números, o que eu preciso vender, o quanto é meu custo, o quanto eu tenho que entregar para a gente conseguir zerar a conta e não ficar, né, inadimplente com ninguém. E conseguir fazer compras novamente, porque, gente, compras é o sucesso de vendas. Se você reduzir em compras, você não vai vender, né? É. Vocês podem ir em todas as minhas lojas. Todas as minhas lojas estão lindas e abastecidas, né? Então, Olha compra é aí, muito ó. legal. Mais uma dica É, forte. tem que ter. A loja tem que estar abastecida, tá? Então, o ponto de equilíbrio é pra gente zerar as nossas contas. Então, tem tudo no papel. Gente, tudo certinho. A Rara nos ajuda a fazer isso. Olha que diferencial. Eu Exato. duvido que outra empresa senta com o franqueado para ajudar isso, Sim. nisso, né? E eu tenho isso. Hoje você tem uma gerente de sucesso que acompanha a sua loja? Como é que funciona? Sim, a nossa gerente de sucesso, ela faz as visitas, né, nas lojas, e ela passa, vou dar um exemplo, a última visita que eu tive em São João da Boa Vista, inclusive, vai virar um case de sucesso. Tá no caminho. São João da Boa Vista, para quem conhece, é uma cidade muito quente, não tem pessoas na rua, né? E eu falo que eu atendia mais São João da Boa Vista na minha loja do shopping, em Poços, do que em São João. E a Gabi foi contratada para aquela loja, fez um trabalho muito legal, e essa loja também começou a performar. Então, assim, é... E foi um Não, desafio? Por que também? Foi um desafio essa loja? não, e observação, né? Porque a gente sempre fala em relação a que a Rara funciona aonde tem muita gente, né? Então, assim, você conseguiu fazer uma loja onde não tem muita gente ali passando por conta do calor, fazer acontecer. Então, lá realmente não tem passagem, né? Exato. Porém, vocês podem mandar mensagem agora para minha página Rara São João da Boa Vista, que o atendimento é imediato, Legal. Aí você tá? compensa num atendimento bom online. Dica da nossa gerente de sucesso. Vamos focar no online, vamos trabalhar. Então, ela faz umas estratégias para a gente seguir também. Legal. Isso, Então, isso é muito legal. isso eu ia perguntar, assim, se. Porque que nem ali. Ali é um ponto diferente, né? Dos Sim. demais, justamente por não ter muita passagem de pessoas ali. E assim que surgiu esse problema, vamos assim dizer, não, pô, mas aqui não passa muita gente, como que a gente resolve? Você já sentiu um apoio muito rápido ali da Rara para resolver e fazer acontecer e tá dando certo. Aí que tá também o diferencial. Ela veio com a estratégia e a supervisora veio fazendo a estratégia. Só fazer a estratégia no papel também não funciona, tá, gente? Uhum. Tem que fazer. Tem que Tem que Tem que executar. fazer, exato. exatamente. O tático tem que estar bem direcionado para fazer. Legal. Uma outra coisa que você comentou, que eu achei interessante, é de trabalhar. Só lembrando aqui que você pediu pra eu te lembrar, a gente esqueceu. Sim, vamos puxar essa pergunta também. Essa aí? Não, não é essa não, essa aqui é outra. Das revendedoras. Você trabalha essa frente revendedora lá, o quanto isso apoia também a loja, como é que funciona essa questão para quem tem loja, né? Porque quem está querendo abrir uma loja, e às vezes até a gente tem uma pessoa que já foi revendedora e que quer abrir uma loja, está querendo Ah, que sair legal. disso, desse patamar. Mas e aí, para você que tem loja também, dá para trabalhar esse campo de revendedoras? Como é que funciona? Bom, quando eu iniciei, foi me proposto assim. Nós começamos com revendedoras. Então, eu não gostaria que morresse esse projeto. E eu disse assim para o Jonatas: não vai morrer esse projeto, porque eu vou continuar na minha região. Então, hoje eu tenho revendedoras consignadas, né? Então, a minha revendedora, ela pega a maleta lá na minha loja, montada, linda, bonita, investimento de estoque zero. Então, porque eu trabalho com revenda consignada. Legal. E essa revendedora, eu falo que aonde a minha loja não consegue chegar ou quem não me conhece, a minha revendedora faz esse trâmite, gente. Então é mais uma força, né? Então Exato. eu sempre falo que
Na minha região, a gente está implantando agora, estamos com 10 revendedoras em São João da Boa Vista. Olha, ai, que orgulho, né? Nossa! E é um sucesso, porque a gente está dando oportunidade para uma pessoa também ter uma renda extra, né? Exato. E essa pessoa, ela devolve pra gente com uma amizade. Eu tenho amigas que são minhas revendedoras de 9 anos, né? E estão comigo até hoje. Né, e pensando na parte comercial também, ainda aumenta o nome da Rara, né? Aumento. Porque, que nem você falou, leva pra lugares que às vezes você não chegaria e facilita também, porque hoje em dia tem muita gente que às vezes não quer ir até a loja ou conhece alguém que já revende, já Exato. facilita esse processo. É, como a Andréia, ela era revendedora, muitas clientes dela não vão até a loja até hoje. Aí eu direciono uma revendedora para atender essa cliente. Olha Porque a só. gente tem pessoas idosas que não conseguem sair de casa, tem pessoas que são mais limitadas, tem pessoa que não gosta de sair de casa mesmo. Sim. Então aí a gente direciona uma revendedora para fazer o atendimento, né? Nossa, legal. É a loja do mesmo jeito. É, exato. Dentro disso, queria, dentro da tua visão e experiência, como que foi para dominar, vamos dizer assim, um território, né? Porque quando você chega com uma marca em uma cidade que ainda não existe, você tem que ganhar força de marca. Quanto maior a força de marca, mais você vai vendendo. E aí você vai expandindo outros canais também, como você falou, vendedoras. Agora a gente está entrando com um projeto de e-commerce também, que vocês têm uma fatia disso. Mas até ganhar essa força de marca, quais foram os desafios e qual dica você daria para quem está começando a crescer no território com a marca Rara? O que a pessoa precisa fazer. Então, quando eu entrei na Rara, eu sempre falo, tem 200 mil habitantes em Poços, 100 mil eu conheço. Os 100 mil é amigo dos meus amigos. Network, gente. Não tem por onde começar. Então, você precisa conhecer novos grupos. Falei para Ana, nós começamos É. a participar de novos eventos agora. E tem que começar a melhorar, né, a sua base de amizade, de network, de parceiros. Tem que ser assim, não tem como, né? E eu acho que esse é o diferencial. Eu acho isso muito forte. Eu acho que o network é um dos passos essenciais. Tá ficando meio banal essa frase de que o povo fala muito, né? As pessoas falam muito de network, a galera tá banalizando muito. Mas é realmente impressionante É. como você estar em um local com outras pessoas fazendo uma troca, o quanto aquilo ali realmente vai te trazer uma base. Pode ser uma base, às vezes, de uma ideia inovadora que você consegue implementar e você vai trazer para o pessoal e vai levar para outros franqueados. Ou pode ser mesmo um negócio que você vai fechar ali, que você está apresentando o teu negócio ali, aquela pessoa gosta e conta para o outro. Então, assim, o network eu acho um dos processos mais importantes de qualquer tipo de empreendedorismo, né? Isso é muito importante porque, assim, ó, na verdade, as pessoas não sabem fazer o network. Eu acho que é isso, Faz sentido. né? Eu sempre falo, a gente faz o network. Eu conheço muitas mulheres, muitas mesmo. Mas agora eu conheço também bastante homens. Porque onde eu vejo que tem um homem, tem uma oportunidade de eu ir lá conhecer ele, porque ele tem uma esposa, tem uma namorada. Então eu também vou lá fazer amizade com aquele homem, Verdade. né? E agora eu tenho meu marido, que meu marido agora tá se desenvolvendo na parte comercial, e agora eu levo ele junto, ele faz amizade, aí ele já começa a dar Você tudo fala, vai pra certo. lá que eu vou pra cá, tá? É. Então isso é muito legal, porque meu marido não era nada comercial e agora ele tá vindo também. A gente tá desenvolvendo junto aí, e agora vai ser mais sucesso Sabe ainda. uma coisa importante até ali no. Vou ter que voltar lá no começo pra eu perguntar isso, mas assim, quando que você sentiu? Porque a Rara, eu realmente vejo que aqui dentro a força feminina é muito reconhecida de verdade, né? Porque tem muita gente que fala, a gente reconhece as mulheres, a gente dá voz às mulheres, mas a gente sabe que tem muito lugar que é muito por cima. Aqui realmente é uma empresa para mulheres, de mulheres e para mulheres. E quando seu marido entrou, e assim, quando você acha que primeiro ele sentiu ali e falou assim: tá bom, Lady, você tava realmente correta. Olha o que você conseguiu. E quando que ele olhou e falou assim: Lady, é o seguinte, eu acho que faz sentido eu estar ali com você. Demorou, tá, Ana? É, Demorou. Bom, eu comecei então com a primeira loja, abrimos a segunda, em Poços também. Quando vê o Jonatas, me arruma um ponto em São João da Boa Vista. Eu falei, poxa, agora é outra cidade. Vamos. E aí eu falei pro meu marido tinha 20 anos de empresa, trabalhava 20 anos numa empresa, CLT. Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, ou você vem comigo agora, ou eu tenho que contratar uma pessoa para estar no seu lugar dentro da empresa comigo. Ele falou, então agora eu tô dentro, porque eu vi que deu certo.
Nossa, olha só, você vê, precisou chegar na terceira ali ainda, Terceira né? loja. E aí, a partir da terceira, ele fez toda a implantação de loja, ele ficou com toda a parte burocrática, e eu falei, agora eu vou fazer o que eu Agora eu mais vou, eu amo. posso ficar tranquila. Agora tá E fácil. a sua filha? Você falou que hoje ela Minha até filha. trabalha com produção de conteúdo. A minha filha, há 2 anos, disse assim: mãe, eu não quero mais estudar período integral. Falei, sem problemas, filha. Vamos estudar só de manhã, mas à tarde você vem trabalhar. Ela Ah, falou, como vamos assim, manter a mãe? mente ocupada. Como assim, mãe? Vai ficar batendo perna, não, filha. Tá, então há 2 anos ela tá com a gente. Por meio de trabalho, ela chorou, falou: mãe, eu sou sua filha. Eu falei assim: você é minha filha e aqui é o seu trabalho. Vamos trabalhar e a sua supervisora é essa daqui que vai te auxiliar, filha. Nossa, que E legal. aí a gente separa super dentro da área de vendas mesmo, né? Ela não me chama de mãe dentro da loja. A gente é até interessante. Ela fala: pera, eu vou falar com a Leide. Eu falei: filha, eu sou sua mãe. Não, você é a Leide aqui dentro, mãe. Olha É só. muito interessante, né? E aí, às vezes, fala: olha, eu vou falar com a minha mãe. Pera aí, eu vou falar com a Leide. Aí ela tenta separar, mas é muito legal. Então, ela começou fazendo um trabalho, ela entrou como caixa. Gente, outra dica: quem tem loja com muita performance, muita venda, muito cliente, minha filha entrou como caixa, fez um trabalho no caixa, de agregar adicionais no caixa. Automaticamente disparou em 30% o crescimento da minha loja da Rua Cis, Caraca. com adicionais que ela vendia no caixa. Então, ela fez um trabalho ali muito legal, treinou o time inteiro da loja. Como é que funciona isso na prática? Na prática, tô atendendo a Ana, minha cliente, ela comprou 2 peças, a minha vendedora levou ao caixa. Hoje, não é mais aquela vendedora que passa mais a venda no caixa, é a segunda. Então, a segunda vem fazer o atendimento, né? Que tem uma loja, tem caixa, certo? É uma Certo. vendedora. Então, a Uhum. segunda vendedora vem pro caixa, faz toda a saudação padrão do caixa, que nós criamos lá. Olá, tudo bem? Pega a peça da minha cliente, vai passando. Olha, a sua compra aqui deu 259. Escolhe mais uma peça, já vai gerar um cashback de R$ 30 para sua próxima compra. A Entendi. cliente fala, mas qual o valor? Vamos lá, vou te ajudar a escolher. A vendedora sai do caixa e faz mais uma venda. Ó, que Olha, legal. nossa, mas E vende assim. adicionais. E eu Dobradinha. acho que e o fato de ser uma segunda pessoa, eu acho que influencia mais a conseguir fazer essa segunda venda, porque eu acho que se mantesse a primeira, talvez não. Já teve a conexão, já fez a venda, né? Aí fica parecendo que a pessoa tá só querendo te empurrar alguma coisa. Uma pessoa nova é literalmente, ó, estou te mostrando que você pode melhorar a sua compra. Você pode ter um retorno dessa sua compra, né? Exato. E o melhor, um exemplo, eu já vi que você pegou 3 peças ali de orgânicas. Eu posso fazer a quarta para vir combinando com o que você escolheu. Mas a visão tem que ser da segunda pessoa. Entendi. Sim. Tá? Então, a segunda pessoa, todas as lojas isso hoje, tá? Isso virou um padrão, sempre a segunda que passa a compra. E Que ela criou legal. essa E estratégia? a minha filha que criou isso, né, dentro Vemos que a genética ali da do expertise caixa, veio forte. e deu certo. Gente, a loja da Rua Assis o ano passado cresceu 30%. Gente, 30% no ano. Com Cara, uma estratégia. Que crescimento que foi no ano, né? E aí nós vimos, opa, eu tenho uma mina de ouro aqui. Tirei ela e trouxe ela para nossa redes sociais. Então ela se tornou uma vendedora online. Então todo atendimento, aí ela começou a criar vídeos, conteúdos e tinha vergonha de aparecer, muito tímida. E aí, mãe, não consigo aparecer. Consegue, filha, vamos treinar, vamos fazer, vamos fazer. Conseguiu. E aí, agora após 2 anos, o mês passado foi o primeiro mês que ela assumiu a criação de conteúdo da nossa página de Poços de nossa, Caldas. que legal. Bacana, hein? E eu acho que isso também é uma dica importante, né? Ter uma pessoa que realmente consiga ficar focado nas redes sociais, né? Importantíssimo! Principalmente no dia de hoje. Gente, hoje as pessoas já não vão mais tanto à loja, mas ela vê stories, status do celular. Então eu tenho hora programada para postar. Não é qualquer coisa, é uma estratégia por É trás disso, pensado, né? né? Tudo é pensado. Então, tem Reels para postar? Tem. Qual que é o melhor horário? A Nicole sabe. Influenciadora? Quais são as influenciadoras que nós temos? Qual que é o melhor dia? Então, hoje a Nicole tem toda a base para fazer Né, e isso. qual influenciadora faz o match perfeito com a Rara, né? Que faz Exatamente. sentido. Eu acho que isso é Exatamente. algo muito importante, porque tem muita gente também do varejo que quer que a vendedora fique só, também faça ali aquilo. Claro que muitas vezes tem que ser, só que você ter uma pessoa focada pra isso, o resultado é muito maior. Com certeza.
Sempre. Às vezes a pessoa fica com medo de fazer esse investimento, mas na verdade, a partir do momento que você investe ali, ele te dá um retorno maior, faz muito mais sentido pra você. Muito. E é o que eu falo, né? A gente precisa ter pessoas capacitadas, né? Tem que estar capacitado, que senão não tem jeito. Sim. A gente já foi respondida até aquela pergunta no começo, né? De como que era essa relação. Então, acredito que já ficou bem claro. Você falou que vocês dividem bastante. Mas só para, acho que a última dúvida que eu fiquei, agora, trabalhando juntos, você e seu marido, como que vocês fazem para ter uma relação saudável em relação a isso? Porque é uma dúvida de muita gente, né? Como é que é para ter uma empresa familiar, vamos dizer assim, e dar certo? E é familiar mesmo, tá? Nós falamos só de nós dois, mas hoje é tudo dividido. Então eu cuido do comercial e RH, ele cuida do financeiro e administrativo. É a primeira coisa para não ter atrito. Cada um cuida da sua parte. E se alguém me perguntar, alguma das minhas gerentes perguntarem, Leide, aconteceu isso no financeiro. Aciona o Demar, por favor. Então é tudo muito dividido. Uhum. E é familiar mesmo, tá, William? Minha filha trabalha com a gente, a minha sobrinha, 5 anos, trabalha comigo no setor de revendas. A minha prima é minha gerente. Minha filha começou a namorar. Eu tenho genro agora. Ah, mentira. Chamei a mãe dele e falei: olha só, querem namorar, podem namorar, mas ele tem que trabalhar. Sem trabalhar não dá, né? Mentira. Quer namorar, vai trabalhar. Hoje tá 1 ano com a gente trabalhando. Caramba! Também. É, ó que Gente, eu legal. amei. É assim, ó, mas você vai trabalhar, e não é porque eu tô querendo, não, é porque minha filha também trabalha muito, então Exato. você tem que apoiar ali esse É processo. isso. E tá dando tudo certo. Ele trabalha hoje no financeiro com a Demar. Ó, Tá 1 já ano tá na conosco. Já tô divisão. querendo passar a parte financeira para levar o Demar Que legal. pra E eu nossa acho que, expansão. essa dica também é muito importante. Você falou, quando fez essa separação, é assim, se ele tá cuidando aqui do administrativo, eu não vou me meter no administrativo. Ele vai tomar as decisões do que é certo e o que faz Exato. sentido. Se a minha filha tá cuidando das redes sociais, eu preciso confiar que ela sabe o que ela tá fazendo e que ela vai fazer esse processo. E o meu processo é o meu processo. Então, se eu Exato. tomo uma decisão ali, claro que sempre vai existir uma troca, uma conversa, mas confiar no processo de cada um, confiar que se a pessoa está ali, ela é competente para aquilo, que ela tá tomando a melhor decisão, né? Exatamente. E eu sempre falo, eu sou da área de vendas. Eu quero comprar todas as mercadorias do site, gente. Não tem Ok. como, quero ter tudo. Aí ele fala: opa, vem cá, vamos parar. Você tem isso aqui para você gastar. Vamos sentar e negociar isso daqui. Então, Entendi. gente, é muito dividido mesmo. Nossa, eu acho Tem que isso ser. muito importante, porque senão acaba realmente interferindo muito, né? Interfere. E assim, saímos da loja, fomos para casa e aí acabou. Ah, legal. E hoje, assim, para uma mulher que tá querendo empreender e às vezes até vê uma oportunidade ali dentro da Rara, consegue enxergar esse momento de crescimento, mas ela tá com medo. Assim, o que que você diria para essa mulher? Como eu já falei, medo todos nós temos. Mas eu, comigo mesma, eu sempre coloco a minha vida e as minhas decisões na mão de Deus. É a primeira coisa, né? Eu coloco em oração toda a minha angústia, o meu medo, reflito e tomo a minha decisão. Mas tem que ser assertiva, não pode ser qualquer decisão, né? E vou dar um exemplo: se o medo for em abrir a loja rara, isso não precisa ser medo, né? Eu tenho 5 lojas, todas com suas dificuldades, porque, gente, tem dia bons, tem dias ruins também, Claro. tá? Mas eu sempre falo, um dia ruim, no outro dia Deus abençoe e dá tudo certo. Amém. Então, assim, não deixe o medo te paralisar. Faça com que ele tome a decisão correta. Legal. Acho importante isso. Porque o medo, ao mesmo tempo que o medo ajuda, ele te segura a ponto de você não querer dar aquele último passo, que muitas vezes vai ser aquele que vai mudar a sua vida, né? E às vezes, assim, Ana, esse medo também, se for um medo de será que vai dar certo? A franquia vai fazer o trabalho de estudo da sua região, vai ver o melhor ponto, não é qualquer ponto, né? Todas as minhas lojas estão no melhor ponto da cidade. Então Sim. não é qualquer coisa. Então, às vezes aí também pode reduzir um pouco do seu medo, né? A Raga vai ajudar você com esse estudo, vai ser muito legal. Tem uma base ali, Tem um né? suporte, Tem um né? suporte. Isso. E assim, hoje, o que que você acha que é ser uma mulher rara? Olha, eu sou diferenciada, Eu tá? amo. Porque eu sou rara. E aonde eu passo, eu quero levar o melhor de mim e também deixar um pedacinho do que eu aprendi com o próximo, né? Então, por onde eu passar,
eu tenho que fazer a diferença na vida do próximo. Então, ser rara é fazer a diferença na vida de todas as pessoas à sua volta. Caramba, legal. Sensacional. Sensacional. E se você pudesse definir a rara em uma palavra, como que você definiria? Amor. Gostei. Ah, gostei. Tem mais uma, família. A minha Pode ser família, 2, por favor. meu cunhado também está comigo nessa. Então, isso é muito legal. Nossa, muito massa. Gente, foi isso. Acho que a gente tirou muita coisa legal aqui, hein? Sensacional. Fiquei muito feliz de conhecer mais da sua trajetória, das nuances. Muito, muito bonito, né? Leide, muito obrigada. Eu acho que Obrigada a hoje a gente teve uma vocês. troca muito legal e um aprendizado muito grande. E para você que ficou aqui, nunca se esqueça, seja rara. Seja rara você também.